Meu nome é Keila Menezes. Eu sempre acreditei que a vida, por mais dura que fosse, ainda podia ser bonita. Era o que eu repetia para mim mesma todas as manhãs, antes de amarrar o avental e sair de casa com o vento gelado batendo no rosto. O sol ainda nem tinha nascido, mas as ruas já cheiravam a fumaça, pão quente e pressa. Eu caminhava depressa, segurando firme minha bolsa gasta, tentando não pensar no quanto o aluguel estava atrasado nem nas contas acumuladas na gaveta. O café onde eu trabalhava ficava na esquina da Avenida São João, um lugar pequeno, modesto, mas que pulsava com vida. Lá dentro, o ar tinha cheiro de café recém-passado, de sonhos interrompidos e de conversas apressadas. As luzes amarelas refletiam nas xícaras de porcelana, e o som das colheres batendo nas bordas se misturava ao burburinho da cidade. Eu conhecia todos os rostos. Seu Osmar, com o cigarro apagado no canto da boca, era o primeiro cliente do dia. Dona Célia, que vinha às 7h30, falava da vida alheia como se fosse novela. Cada pessoa trazia uma história, e eu as ouvia em silêncio, como quem recolhe fragmentos de humanidade. Mas havia um rosto novo que destoava de todos os outros, um homem que sempre sentava na mesma mesa, perto da janela, com livros abertos e uma expressão de quem carregava o peso do mundo. Chamava-se André Vasconcelos. Eu só soube o nome depois de semanas, ao ler de relance as anotações rabiscadas na margem de uma folha. Estudante de direito, sério, elegante, de fala calma e olhar firme. No começo, mal trocávamos palavras. Ele pedia o mesmo café todos os dias, sem açúcar, por favor, e agradecia com um aceno discreto. Certa manhã, o destino decidiu brincar comigo. Eu estava apressada, tentando equilibrar 2 xícaras e uma cesta de pães quando tropecei na perna de uma cadeira. Tudo aconteceu em segundos, a bandeja voou, o café se espalhou pela mesa e parte respingou nos livros dele. Fiquei paralisada, com o coração disparado e o rosto queimando de vergonha. Meu Deus, me desculpe. Eu não vi, eu. Calma, ele disse, pegando alguns guardanapos. Não se preocupe, eu precisava de um motivo para parar de estudar por um minuto. A forma como ele falou, leve e divertida, quebrou o constrangimento no mesmo instante. Eu ri, tímida, e comecei a ajudá-lo a limpar. Ele olhou para mim com um sorriso que fez o tempo parecer parar por alguns segundos. Sou mesmo um desastre, murmurei, tentando disfarçar a vergonha. E eu sou um imã para desastres, respondeu ele, ainda rindo. Acho que estamos quites. Foi a primeira conversa de muitas. A partir daquele dia, André passou a me cumprimentar com mais atenção. Às vezes, me esperava trazer o pedido só para puxar assunto. Perguntava se eu gostava de trabalhar ali, se eu lia, se eu acreditava em sorte. Eu, acostumada a ouvir sempre as mesmas reclamações de clientes apressados, estranhava o interesse de alguém como ele. Um homem que parecia ter o mundo inteiro à frente, conversando com uma garçonete que mal tinha tempo para sonhar. Com o passar dos dias, comecei a reparar em detalhes. A forma como ele segurava a caneta entre os dedos longos, o jeito distraído de mexer o cabelo quando lia algo difícil, o modo como sorria quando eu derramava café demais. E, sem perceber, comecei a esperar pela chegada dele. Quando o relógio se aproximava das 9 e ele ainda não aparecia, meu peito se enchia de um estranho incômodo, uma mistura de ansiedade e expectativa que eu fingia não entender. Uma tarde chuvosa marcou o início de algo diferente. O movimento estava fraco, e André era o único cliente no salão. Eu limpava o balcão quando ele levantou os olhos do livro e disse: Você deve odiar ficar aqui tanto tempo, né? Sempre servindo os outros. Olhei para ele, um pouco surpresa, e respondi: Não. Eu gosto. Servir é o que mantém as pessoas conectadas. Às vezes, um café quente é tudo o que alguém precisa para continuar o dia. Ele sorriu, como se não esperasse essa resposta. Você é diferente, disse. Tem mais profundidade do que aparenta. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça o resto da noite. Eu não era acostumada a ser vista. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente me enxergava. Ele começou a aparecer mais vezes,
até mesmo nos dias em que dizia ter prova. Às vezes, ficávamos conversando até o café fechar. Ele me contava sobre as aulas, sobre os professores exigentes, sobre o sonho de abrir seu próprio escritório. Eu ouvia com atenção, fascinada pela segurança dele. E, em troca, contava histórias simples, da minha mãe, das manhãs corridas, do cheiro de chuva nas calçadas. Um dia, quando fechei o caixa, ele esperou na porta. "Posso te acompanhar até em casa?" perguntou. Hesitei, mas aceitei. Caminhamos lado a lado pela rua molhada, sem dizer muita coisa. Às vezes, o silêncio também fala. Quando chegamos na minha esquina, ele disse: "Você sabe que eu gosto de vir aqui por causa do café, mas também por causa de você." Aquela frase simples acendeu algo dentro de mim. Eu sorri, tentando esconder o coração disparado, e respondi: "Então vou caprichar no seu café de amanhã." Ele riu, e a despedida foi breve, mas carregada de algo que eu não soube nomear na hora. Nos dias seguintes, nossas conversas se tornaram mais longas, os olhares mais demorados. As paredes do café, antes tão rotineiras, começaram a guardar segredos silenciosos entre nós. Eu me sentia viva, leve, como se o mundo tivesse finalmente me notado. André parecia sincero, diferente de tudo o que eu conhecia. Quando ele me falava sobre o futuro, eu acreditava em cada palavra. E foi assim, entre xícaras e confidências, que meu coração se entregou, sem imaginar que, por trás daquele olhar calmo e daqueles gestos gentis, se escondia um homem que um dia teria vergonha de mim. Mas naquela época, eu só via a ternura. Só sentia o calor. E acreditava, com toda a força, que aquele amor era o começo de uma nova vida. Mal sabia eu que era, na verdade, o começo do meu fim. Depois daquele dia em que derrubei café sobre os livros de André, nada mais foi o mesmo. Eu não sabia se tinha ganho um amigo ou se estava prestes a perder o chão, mas a verdade é que ele começou a fazer parte da minha rotina de um jeito tão natural que parecia que sempre esteve ali. Todas as manhãs, ao abrir o café, meu coração acelerava um pouco só de imaginar que ele podia entrar a qualquer instante. E, quase sempre, ele entrava. Sempre pontual, sempre com aquele ar sério que derretia aos poucos quando me via. "Bom dia, Keila", dizia ele, com um meio sorriso que fazia meu estômago revirar. "Bom dia, Dr. André", eu brincava, e ele respondia com aquele olhar divertido, meio envergonhado. Começamos a conversar sobre tudo. Ele falava dos livros e das provas, e eu falava da vida como ela era, das pessoas simples que encontrava, das histórias engraçadas que ouvia. André gostava de me escutar. Dizia que eu via o mundo de um jeito diferente, que eu era uma pausa em meio à pressa da cidade. E eu acreditava. Achava bonito o jeito como ele me olhava, como se estivesse descobrindo algo que o resto do mundo não via. Com o tempo, ele passou a ficar até o fechamento. Ajudava a empilhar cadeiras, às vezes lavava uma xícara, e quando o silêncio tomava conta do lugar, ficávamos apenas nos encarando, rindo de bobagens. Naquela época, eu achava que era amor. E talvez fosse um amor inocente, nascido entre o cheiro de café e o tilintar das colheres. Nosso primeiro beijo aconteceu numa noite de chuva. Eu estava trancando a porta do café quando ele apareceu, encharcado, com um guarda-chuva torto e um sorriso cansado. "Vim te buscar", disse. "Para que você não precise caminhar sozinha nessa tempestade." Hesitei, mas antes que pudesse responder, ele segurou minha mão. O toque foi quente, inesperado. E no instante seguinte, o som da chuva ficou distante. Eu só sentia o coração disparar e o gosto de café misturado com o gosto da coragem. Nos dias seguintes, tudo parecia diferente. André começou a me mandar mensagens de bom dia, a me buscar depois do trabalho, a me levar para comer pastel na feira de domingo. Não eram encontros caros, mas eram momentos cheios de risadas e promessas. Ele dizia que queria um futuro comigo, que, quando terminasse a faculdade, abriria um escritório e eu nunca mais precisaria trabalhar tanto. Eu sorria, sem saber se ria da promessa ou do sonho. Uma noite, deitada na cama, pensei em como nossas vidas eram diferentes.
Ele vinha de uma família rica, estudava em uma das melhores faculdades do estado. Eu era filha de uma costureira e de um homem que desapareceu antes de eu nascer. Meu mundo era o café, as gorjetas, as contas empilhadas e o esforço diário para não desabar. Mesmo assim, ele me fazia sentir que eu pertencia a algum lugar, a ele. Você é tudo o que eu preciso, ele disse uma vez, encostando a testa na minha. Eu não sou nada demais, André, respondi. Engano seu, ele sussurrou. Você é exatamente o que o meu mundo precisa para não desabar. Aquelas palavras ficaram gravadas dentro de mim. Eu o amava. Amava cada gesto, cada silêncio, cada detalhe dele. E, por isso, aceitei ajudar quando ele disse que estava sem dinheiro para comprar livros. Trabalhei dobrado durante um mês inteiro, fazendo turno extra e aceitando gorjetas miseráveis, só para ver o brilho nos olhos dele quando lhe entreguei o pacote embrulhado em papel pardo. Você é maluca, ele riu, emocionado. Não precisava. Eu sorri e respondi, amar também é cuidar. Eu não percebia os sinais. O orgulho disfarçado nas pequenas piadas, o desconforto quando algum cliente perguntava se ele era meu namorado, a forma como, de repente, ele falava mais da faculdade do que de nós. Ainda assim, eu continuava acreditando. Dizia para mim mesma que era o estresse, que ele precisava de espaço, que tudo voltaria ao normal quando ele se formasse. O tempo foi passando, e André começou a mudar. Passou a frequentar festas com os colegas de curso, eventos que eu não entendia, cheios de pessoas elegantes, roupas caras e sorrisos calculados. Quando eu perguntava se podia ir com ele, ele desviava o olhar. Esses lugares não são para você, amor. É só coisa de trabalho. Eu acreditava. Sempre acreditava. Mas algo dentro de mim começou a pesar. Eu já não sentia o mesmo calor no olhar dele. Às vezes, enquanto eu falava, ele parecia longe, como se minha voz fosse só um ruído de fundo. O homem que me fazia rir com palavras agora me calava com silêncios. Ainda assim, eu o amava, e por amar, fingia não ver. Eu achava que o amor era suficiente. Que bastava ser sincera, presente, fiel. Eu não sabia, ainda, que o amor, sozinho, não sustenta o peso do orgulho. Não sabia que o mundo dele era pequeno demais para caber alguém como eu. E não imaginava que, por trás daquele sorriso tranquilo, crescia a vergonha de quem um dia se envergonharia de mim. Naquela fase, eu ainda acreditava em nós. Acreditava que tudo o que eu fazia, cada turno extra, cada noite em claro, cada pequeno gesto, era uma construção de um futuro. Não sabia que o mesmo amor que me fortalecia estava, aos poucos, cavando o buraco onde eu seria enterrada viva. Eu não percebi exatamente quando o amor começou a morrer, só senti o silêncio crescer entre nós. André já não passava tanto tempo comigo, e quando estava, parecia ausente, como se cada palavra que eu dissesse precisasse atravessar quilômetros para chegar até ele. No começo, eu tentava acreditar que era apenas o cansaço da faculdade, a pressão das provas, as novas responsabilidades. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia que havia algo diferente. O olhar dele não era mais o mesmo. As mensagens começaram a diminuir. As ligações, antes constantes, tornaram-se raras. Quando ele aparecia no café, não trazia mais aquele brilho nos olhos. Ficava mexendo no celular, impaciente, como se tivesse algo mais importante para fazer. Às vezes, eu fingia não ver, continuava servindo os clientes, sorrindo, tentando manter viva uma normalidade que já não existia. Mas o corpo sente antes do coração aceitar, o amor estava esfriando, e eu estava tentando aquecê-lo sozinha. Uma noite, decidi aparecer de surpresa em um evento da faculdade dele. Era uma pequena confraternização de alunos em um bar elegante no centro. Eu queria apoiá-lo, mostrar que estava orgulhosa. Passei horas me arrumando, comprei um vestido simples, mas bonito, e prendi o cabelo do jeito que ele gostava. Lembro de olhar no espelho e pensar, ele vai sorrir quando me vir. Quando cheguei, o ambiente era outro mundo. Pessoas bem vestidas, taças de vinho, risadas altas e palavras que eu não entendia. No meio da multidão, encontrei André.
Ele estava com um grupo de colegas, rindo, gesticulando, parecendo alguém que eu mal reconhecia. Quando me aproximei e toquei seu ombro, ele se virou, e o sorriso sumiu. Keila! A voz dele saiu baixa, mas carregada de desconforto. Surpresa, eu disse, tentando parecer leve. Vim te ver. Queria comemorar com você. Os colegas dele olharam curiosos, e um deles perguntou: quem é ela, André? Ele hesitou. O silêncio foi longo o suficiente para eu sentir o sangue sumir do rosto. E então, com um sorriso forçado, ele respondeu: uma amiga. Trabalha num café que eu frequento. Aquilo me atravessou como uma faca. Eu quis dizer algo, qualquer coisa, mas a garganta travou. Ele continuou conversando, tentando disfarçar, e eu fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando percebi que as pessoas me olhavam com pena, saí sem olhar para trás. A chuva caiu pesada naquela noite, e eu caminhei sozinha pelas ruas, sem guarda-chuva, sem destino, sentindo a maquiagem escorrer e o coração se despedaçar. Quando cheguei em casa, ele ainda não tinha mandado nenhuma mensagem. Só me escreveu na manhã seguinte: desculpa por ontem. Foi um mal-entendido. Eu não queria te constranger. Você não me constrangeu, André, respondi, mentindo. Só me mostrou quem você é. Depois disso, as brigas começaram. Pequenas no início, por causa dos horários, dos compromissos, das pessoas novas na vida dele. Mas aos poucos, o tom mudou. Ele começou a falar com desdém, a corrigir minha forma de falar, a reclamar das minhas roupas. Você precisa se cuidar mais, Keila, dizia. Quero que tenha orgulho de si. Mas no fundo, não era orgulho o que ele queria, era aparência. Ele queria me moldar ao mundo dele, e eu não cabia lá. Houve noites em que esperei até tarde por uma ligação que nunca veio. Ele dizia estar estudando, mas eu sabia que não era verdade. O perfume feminino na camisa dele, o jeito distante, as mensagens apagadas, tudo gritava o que eu me recusava a ouvir. Ainda assim, eu o amava. Amar, às vezes, é insistir em algo que já nos machuca. Certa vez, ele chegou em casa irritado, jogando as chaves na mesa. Você não entende, Keila. As pessoas da faculdade são diferentes. Elas pensam de outro jeito. E eu sou o quê, André? Um erro de percurso? Perguntei, com a voz embargada. Ele me olhou com frieza. Você é boa. Mas o mundo que eu quero não combina com o seu. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu continuava a me esforçar, tentando ser a mulher que ele queria, mas quanto mais tentava, mais ele se afastava. Até o toque mudou. Beijos se tornaram obrigações, abraços viraram formalidades. Dormíamos na mesma cama, mas o espaço entre nós era uma muralha. Uma madrugada, acordei e percebi que ele não estava mais ao meu lado. O relógio marcava 2 da manhã. Fui até a sala e o encontrei no sofá, com o celular na mão, rindo baixo. Quando ele percebeu minha presença, escondeu o aparelho. Com quem você está falando a essa hora? Perguntei. Assunto de trabalho, respondeu, seco. Trabalho que te faz rir desse jeito? Ele levantou, irritado. Não começa, Keila. Você está se tornando sufocante. Sufocante. Essa palavra ficou presa na minha garganta. Como alguém que deu tudo podia ser chamada de peso? Naquela noite, chorei baixinho, virada para o canto, para que ele não ouvisse. Com o tempo, o amor foi virando costume, e o costume, castigo. Eu já não reconhecia o homem com quem dividi tantos sonhos. Aquele André gentil, que ria das minhas trapalhadas e dizia que eu o fazia sentir-se em casa, tinha desaparecido. No lugar dele, restou um estranho arrogante, envergonhado de mim, mas orgulhoso demais para admitir. E eu, perdida entre a saudade e a negação, continuei ali, acreditando que o amor ainda podia sobreviver. Não sabia que estava apenas alimentando o orgulho dele, enquanto o meu morria um pouco mais a cada dia.
Eu só entenderia o tamanho da minha ingenuidade quando ele me dissesse as palavras que, para sempre, mudariam tudo. Mas isso ainda estava por vir. E, naquele momento, eu ainda amava o homem que já não existia. Naquela manhã, o sol parecia zombar de mim com seu brilho excessivo. O dia estava bonito demais para o peso que eu carregava no peito. A cozinha estava silenciosa, e a casa inteira parecia suspensa no ar, como se soubesse que algo estava prestes a desmoronar. Eu arrumava a mesa com cuidado, como se os pequenos gestos pudessem manter a aparência de um lar. As flores do vaso já estavam murchas, mas mesmo assim eu as ajeitei, tentando dar a elas o mesmo destino que eu buscava, resistir, mesmo sem vida. André chegou tarde da faculdade na noite anterior, e nem olhou para mim. Passou direto para o quarto, trancou a porta e fingiu dormir. Eu fiquei ali, sentada no sofá, olhando para o envelope dourado sobre a mesa. O convite da formatura dele. Era bonito, elegante, com letras douradas e o brasão da universidade em relevo. Eu o abri devagar, como se tocasse algo sagrado. Era o sonho dele, afinal. Um sonho que eu ajudei a sustentar, dia após dia, com o pouco que eu tinha. Eu estava feliz por ele, ou pelo menos, tentava estar. Na manhã seguinte, preparei o café e esperei. Queria ser a primeira a parabenizá-lo, mostrar que, apesar de tudo, eu ainda acreditava nele. Quando ele apareceu, de terno e expressão distante, coloquei uma xícara diante dele e disse com suavidade: "Parabéns, meu amor. É sua conquista também minha." Ele nem levantou os olhos. "Conquista minha, Keila. Não nossa." As palavras dele caíram pesadas, e o silêncio que se seguiu foi sufocante. Tentei não demonstrar o quanto aquilo me feriu. Respirei fundo e, fingindo não notar o veneno escondido na frase, perguntei: "Já escolheu o terno para a formatura? Preciso ver o que vou vestir para combinar com você." Foi aí que ele largou a xícara. O som seco da porcelana contra o pires quebrou o ar. "Você não vai." Achei que tinha ouvido errado. "Como assim, não vou?" "Não quero que você vá, Keila." Ele falava sem emoção, como quem recita uma sentença. O coração começou a bater rápido, e o chão pareceu balançar sob meus pés. "Por quê?" "É um dia importante para nós dois, eu te apoiei por anos, André. Eu estava com você quando." "Chega," interrompeu ele, a voz mais alta agora. "Você não entende. Não quero que as pessoas saibam que minha esposa é uma garçonete." O mundo parou. Por um instante, até o som da rua pareceu desaparecer. Fiquei ali, imóvel, olhando para ele, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Eu o encarei, procurando algum arrependimento nos olhos dele, algo que me dissesse que era um surto, um erro, uma frase dita no calor da raiva. Mas não havia nada. Apenas frieza. "Você tem vergonha de mim?" perguntei, quase num sussurro. Ele riu. Uma risada curta, seca, cruel. "Não é vergonha, é precaução. Você não se encaixa no meu mundo, Keila. Lá, as pessoas são diferentes. Elas não vão entender." Fiquei em silêncio, sentindo o estômago revirar. Tentei encontrar forças para responder, mas a voz saiu trêmula. "Então é isso? Tudo o que vivemos, as noites de estudo, o café que eu te levava, o dinheiro que eu economizei para te ajudar, nada disso significa nada?" Ele se levantou, ajeitando o paletó com calma, como se quisesse encerrar a conversa com elegância. "Você fez o que quis, Keila. Ninguém te obrigou. Eu agradeço, mas agora eu preciso seguir outro caminho." O silêncio ficou denso. Eu me levantei devagar, e antes de ele sair, perguntei: "E o que vai dizer quando perguntarem por mim?" Ele me olhou nos olhos, e o que veio depois me destruiu de vez. "Vou dizer que você está morta." Foi como se o chão tivesse desaparecido. Senti o corpo fraquejar, as pernas perderem a força. Ele continuou, impassível, como se estivesse apenas comunicando um fato qualquer. "Vai ser melhor para nós dois. Assim, ninguém faz perguntas."
E você pode seguir sua vida do jeito que achar melhor. Só não me procure mais. Fiquei olhando para ele sem acreditar. Eu queria gritar, quebrar tudo, chorar, implorar que ele não dissesse aquilo. Mas não consegui. A dor era tão grande que paralisava. Ele pegou as chaves, olhou para o relógio e saiu, deixando a porta bater atrás de si. Quando o som da fechadura ecoou, eu desabei. Senti o chão frio nas mãos, o gosto salgado das lágrimas, e uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, vazio. Não era apenas o fim de um casamento. Era o fim da mulher que eu tinha sido. Passei o resto do dia sem levantar. Lembro do relógio marcando as horas, impiedoso, e da luz do entardecer entrando pela janela. A cada minuto, a lembrança daquelas palavras voltava, cortante. Vou dizer que você está morta. E, de certa forma, ele tinha razão. Uma parte de mim morrera ali mesmo, na cozinha, entre o cheiro do café frio e o som da xícara quebrando. À noite, arrumei minhas coisas em silêncio. Coloquei algumas roupas numa mala velha, guardei as poucas economias que tinha e deixei o anel de casamento sobre a mesa. Antes de sair, olhei para aquele lar que já não era meu. Não havia raiva, só uma estranha paz misturada com cansaço. Fechei a porta devagar, sem olhar para trás. Do lado de fora, o vento da madrugada cortava meu rosto, mas me fazia sentir viva outra vez. Eu caminhava sem saber para onde ir, mas sabia que não podia voltar. E enquanto as luzes da rua refletiam no asfalto molhado, pensei, talvez ele tenha me matado, mas eu ainda vou renascer. Nem que seja das cinzas. Naquele momento, sem saber, eu estava dando o primeiro passo para me tornar tudo o que ele jamais imaginou que eu seria. Eu não sei quanto tempo caminhei naquela noite depois de deixar a casa onde morei com André. Só lembro do som dos meus passos misturados ao barulho distante dos carros e da chuva fina que insistia em cair. Eu andava sem rumo, como uma sombra perdida entre as luzes da cidade. Quando o corpo não aguenta mais, a alma é quem segue, e foi isso que me manteve em pé. Caminhei até o amanhecer, até encontrar um banco de praça onde me sentei, abraçando a mala como se fosse tudo o que me restava. Pela primeira vez em anos, não tinha ninguém me esperando. E, estranhamente, havia liberdade nesse vazio. Na manhã seguinte, voltei ao único lugar que ainda me fazia sentido, o café. Aquele cheiro familiar me acolheu como um abraço silencioso. O senhor Otávio, meu chefe, percebeu o inchaço dos meus olhos, mas não perguntou nada. Ele era um homem de poucas palavras, dono de vários cafés espalhados pela cidade, mas sempre presente. Tinha uma elegância discreta e uma maneira calma de enxergar as pessoas, uma característica rara em quem já tinha visto de tudo. Você veio cedo hoje, ele comentou, enquanto eu arrumava as mesas. Não consegui dormir, respondi, tentando esconder o tremor na voz. Ele me observou por um instante, e depois disse apenas, então trabalhe. O trabalho cura mais do que o tempo. E eu trabalhei. Todos os dias, sem descanso. Chegava antes de todos e saía por último. Mergulhei nas tarefas como quem tenta apagar a própria dor com o suor. As mãos doíam, o corpo cansava, mas a mente agradecia. Trabalhar me impedia de pensar, e esquecer era tudo o que eu precisava naquele momento. O senhor Otávio começou a notar meu esforço. Às vezes, ficava observando de longe, em silêncio, e eu fingia não perceber. Um dia, depois de fechar o caixa, ele me chamou ao escritório. Keila, disse, há quanto tempo você trabalha comigo? 4 anos, senhor. E quanto tempo faz desde a última vez que tirou um dia de descanso? Pensei por alguns segundos. Nem lembro. Ele sorriu de leve. Sabe o que é admirável em você? Sua dedicação. Mas sabe o que é perigoso? Quando alguém dedica tudo e esquece de guardar uma parte para si. Naquele momento, as palavras dele me atingiram fundo. Talvez porque ninguém nunca tivesse se importado em me ler com tanto cuidado. A partir daquele dia, ele começou a me ensinar pequenas coisas que iam além do balcão. Me mostrava planilhas, falava sobre administração,
sobre como funcionava a parte financeira do negócio. Você tem cabeça para isso, dizia ele. Não é só uma garçonete, Keila. É uma mulher inteligente, só precisa que alguém enxergue isso. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém acreditou em mim. E, pouco a pouco, comecei a acreditar também. Com os meses, minha rotina mudou. Já não era apenas a funcionária que servia café, eu cuidava de pedidos, organizava o estoque, lidava com fornecedores. O Sr. Otávio me promovia sem anunciar, testando minha capacidade em silêncio. E eu passava em cada teste com a força de quem não tinha mais nada a perder. Ele começou a me levar a reuniões, e foi nessas ocasiões que percebi o quanto o mundo podia ser cruel com mulheres que vinham de baixo. Os olhares atravessavam minha roupa simples, meu cabelo amarrado, minha postura insegura. Mas eu aprendi rápido. Observava, ouvia e absorvia tudo. No início, ficava calada. Depois, comecei a falar, e quando falei, percebi que minha voz era firme. O Sr. Otávio gostava disso. É assim que se faz, dizia. Eles não precisam gostar de você. Precisam respeitar. Entre uma reunião e outra, fomos nos aproximando. Ele me contava histórias sobre sua juventude, sobre o tempo em que também era subestimado. Às vezes, jantávamos após o expediente, conversando sobre a vida. Havia algo nele que me trazia paz, uma presença madura, estável, sem exigências. Mas o que mais me impressionava era o respeito. Ele nunca me olhou com piedade, nunca tentou me salvar. Apenas acreditou que eu era capaz de me salvar sozinha. Com o tempo, comecei a me transformar. Cortei o cabelo, comprei roupas novas com o próprio dinheiro, e pela primeira vez olhei no espelho sem vergonha. Não vi a garçonete que André havia desprezado. Vi uma mulher. Uma mulher que renascia. E quanto mais eu crescia, mais o passado parecia distante. Mas ele ainda estava lá, como uma cicatriz que não sangra mais, mas nunca some. Certo dia, o Sr. Otávio entrou no café com um envelope em mãos. Convite de uma cerimônia de formatura, disse, entregando-o, é de um dos nossos fornecedores. Quer vir comigo? Peguei o envelope, e quando li o nome da universidade, meu coração gelou. Era a mesma de André. Por um segundo, o mundo pareceu girar. Eu hesitei, mas não recusei. Sorri, firme, e disse, claro, senhor. Vai ser uma honra acompanhá-lo. Naquela noite, sozinha no quarto, fiquei olhando para o convite. As letras douradas me encaravam, lembrando-me do passado que eu pensei ter enterrado. Mas, em vez de medo, senti outra coisa. Calma. Eu não era mais a mulher que ele matou com suas palavras. Eu era a mulher que havia renascido delas. Fechei os olhos e fiz uma promessa silenciosa. Eu iria até lá, não para provar nada a ele, mas para mostrar a mim mesma que eu tinha sobrevivido. Que ele podia ter dito ao mundo que eu estava morta, mas estava prestes a descobrir o quanto eu estava viva. E pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Porque, no fundo, eu sabia, o reencontro estava próximo. E quando ele me visse novamente, não seria mais a garçonete que ele renegou. Seria a mulher que ele jamais esqueceria. O dia da formatura chegou como uma tempestade que eu já sabia enfrentar. Eu acordei antes do amanhecer, e, pela primeira vez em muito tempo, o coração não doía, pulsava firme, ritmado, como se acompanhasse o compasso da minha nova vida. Eu já não era a mulher que tremia diante do olhar de André. Aquele tempo havia morrido junto com a ingenuidade que ele enterrou. Agora, tudo o que restava era a certeza de que eu havia renascido. Passei o dia me preparando em silêncio. Escolhi um vestido azul escuro, elegante e simples, com um corte que valorizava o corpo, mas sem exageros. Prendi o cabelo em um coque baixo e deixei alguns fios soltos caírem sobre o rosto. Me maquiei devagar, com calma, como se cada pincelada fosse uma assinatura da mulher que eu me tornará. Quando terminei, olhei-me no espelho e quase não me reconheci. Os olhos eram os mesmos, mas o brilho, aquele brilho era novo. O Sr. Otávio me esperava na porta do café,
vestindo um terno cinza e um sorriso discreto. Pronta? Perguntou. Mais do que nunca, respondi. Ele ofereceu o braço, e juntos entramos no carro. O silêncio entre nós era confortável, quase cúmplice. Nenhum de nós precisou dizer o que aquela noite significava. Eu sabia que, de alguma forma, o destino me levará ali não por vingança, mas por encerramento. Quando o carro estacionou diante do auditório da universidade, o som da orquestra e as risadas elegantes encheram o ar. As pessoas entravam em grupos, trocando cumprimentos formais, exibindo roupas caras e sorrisos ensaiados. Eu respirei fundo, segurei o braço de Otávio e caminhei em direção à entrada. Assim que passamos pelas portas de vidro, o barulho diminuiu. Foi quase imperceptível, mas eu senti. Olhares curiosos começaram a se voltar para nós, para ele, o empresário conhecido, para mim, a mulher desconhecida ao seu lado. E entre todos aqueles rostos, um se destacou imediatamente, o dele. André. Ele estava perto do palco, cercado de colegas e professores, o semblante cheio de orgulho e vaidade. Quando me viu, o sorriso congelou. Os olhos arregalaram-se, incrédulos, como se o próprio passado tivesse voltado para assombrá-lo. Por um instante, ele pareceu esquecer onde estava. Eu o encarei de longe, sem piscar, sem sorrir, apenas o olhei com a serenidade de quem já não tem nada a perder. Otávio, percebendo o desconforto do ambiente, colocou uma das mãos sobre as minhas e disse, num tom baixo, cabeça erguida, Keila. Eles não te conhecem. E os que te conhecem, não te reconhecem mais. A cerimônia começou. Luzes suaves banhavam o palco enquanto os formandos subiam um a um para receber o diploma. Eu observava André o tempo todo. O mesmo homem que um dia se envergonhou de mim agora evitava até erguer os olhos. Quando o chamaram, ele caminhou com passos rígidos, tentando recuperar a compostura. Cumprimentou o reitor, sorriu para as câmeras, mas o olhar vacilava, nervoso. Ele sabia que eu estava ali. Durante o coquetel, o inevitável aconteceu. Ele se aproximou, hesitante, com uma taça de champanhe na mão. Keila, disse, a voz trêmula. Sim, respondi, calma. Viva e bem. Ele piscou, confuso. O que está fazendo aqui? Vim assistir à formatura. Afinal, foi um grande evento. Não quis perder. Ele olhou em volta, tentando entender. E esse homem? Senhor Otávio Monteiro, interrompi, antes que ele terminasse. Meu chefe. Meu mentor. E, meu amigo. Otávio, educado, estendeu a mão para André, que hesitou antes de apertá-la. Prazer, disse o empresário. Sua esposa é uma mulher extraordinária. É uma das pessoas mais inteligentes e determinadas que já conheci. O rosto de André empalideceu. Ele tentou disfarçar, mas a vergonha era visível. Olhou para mim com uma mistura de arrependimento e incredulidade. Eu não sabia que estava trabalhando com ele. Você não sabia de muitas coisas, respondi, firme. Mas é assim que acontece quando alguém prefere acreditar em aparências em vez de pessoas. Ele abaixou o olhar, e naquele momento, percebi que nada mais restava. Não havia mais dor, nem amor, nem ódio. Apenas indiferença. Ele já não tinha poder sobre mim. Quando a noite se aproximava do fim, Otávio e eu nos preparamos para sair. André ainda estava ali, observando de longe, como se quisesse dizer algo, mas sem coragem. Ao passar por ele, parei. Você disse ao mundo que eu estava morta, André, murmurei, perto bastante para que só ele ouvisse. Mas eu não morri. Eu apenas renasci, e, dessa vez, sem você. Ele tentou responder, mas as palavras não vieram. Ficou parado, como uma estátua sem voz, enquanto eu caminhava até a saída de braços dados com Otávio. A noite estava fresca, e o céu limpo refletia a luz da cidade. Quando chegamos ao carro, olhei uma última vez para o prédio da universidade. Aquele lugar representava tudo o que eu havia perdido, e tudo o que eu havia reconquistado.
Eu entrei ali como a mulher que um dia ele enterrou viva e saí como a mulher que ele jamais conseguiria esquecer. Enquanto o carro partia, Otávio me olhou e disse: "Você venceu, Keila." Sorri de leve. "Não, Otávio. Eu apenas voltei à vida." E foi ali, com a cidade passando pela janela, que percebi: a verdadeira vitória não foi provar nada a ele. Foi provar a mim mesma que eu podia atravessar o inferno e ainda sair de lá inteira, e mais forte do que nunca. Os dias que se seguiram à formatura foram silenciosos, como o fim de uma tempestade que devastou tudo, mas deixou o ar limpo. Eu voltei para casa com a sensação de ter encerrado um ciclo que me prendeu por tempo demais. Pela primeira vez em anos, dormi sem chorar. E quando acordei, o sol parecia mais leve, o vento mais macio. Eu não devia nada a ninguém, e principalmente, não devia mais nada a André. Pouco tempo depois, o divórcio foi oficializado. Recebi o envelope do advogado, abri, li e assinei sem hesitar. Nenhuma lágrima caiu. Nenhuma lembrança me travou. Ele tentou me procurar, mandou mensagens, ligou, mas eu não atendi. O passado não merecia explicações, apenas silêncio. Quando a assinatura dele chegou, percebi o quanto a vida é irônica. Aquele homem, que um dia disse que eu estava morta, agora assinava o próprio fim em minha história. André tentou se reerguer. Ouvi dizer que começou a trabalhar em um pequeno escritório, mas logo perdeu o emprego. As pessoas comentavam que o comportamento arrogante afastava clientes e colegas. Aos poucos, a imagem do advogado promissor foi se transformando em uma sombra do que poderia ter sido. Ninguém queria trabalhar com ele. Alguns diziam que bebia demais, outros, que vivia tentando se aproximar de antigos contatos, sem sucesso. Eu nunca o procurei para confirmar. Já não me importava. O homem que ele era para mim tinha morrido muito antes disso. Enquanto ele afundava nas próprias escolhas, eu subia degrau por degrau em direção à vida que sempre mereci. Sob a orientação do Sr. Otávio, aprendi o que era liderar, o que era enxergar oportunidades e, principalmente, o que era se respeitar. Com o tempo, ele me convidou para ser sócia de uma nova unidade da rede de cafés. O nome foi ideia dele, Renascer. No dia da inauguração, fiquei observando o letreiro brilhando sob o pôr do sol e senti um nó na garganta. Não era tristeza. Era orgulho. Dentro do café, o cheiro de grãos moídos e o burburinho das conversas me trouxeram lembranças de um tempo distante, quando eu ainda era garçonete que acreditava que o amor podia salvar tudo. Mas agora, eu sabia, o amor que salva é o amor próprio. Otávio, com seu jeito tranquilo, aproximou-se de mim e colocou a mão no meu ombro. Está bonita, Keila. E forte. Mais do que nunca. Sorri, olhando o movimento da rua através do vidro. Acho que é isso que acontece quando a gente deixa de esperar pelos outros. Ele respondeu, ou quando a gente entende que o recomeço é o verdadeiro sucesso. A parceria com ele floresceu. E, com o tempo, também veio algo mais. Não foi paixão à primeira vista, nem aquele tipo de amor que consome e depois destrói. Foi algo calmo, sólido, construído com respeito e admiração. Otávio nunca tentou me mudar. Ele apenas ficou, me observou crescer e caminhou ao meu lado, não à frente, nem atrás, mas ao lado. E, depois de tanto tempo tentando provar meu valor para alguém que não o via, finalmente encontrei quem enxergava sem precisar que eu dissesse nada. Os meses passaram, e o café prosperou. As pessoas que antes me olhavam com desdém agora me chamavam de empresária. Eu, a mulher que servia café nas mesas, agora tomava decisões, gerenciava equipes e inspirava outras mulheres que vinham me contar suas histórias. Muitas delas choravam, dizendo que eu era uma inspiração. E eu sempre respondia a mesma coisa: você não precisa de ninguém para se levantar. Só precisa se escolher. Certo dia, enquanto revisava documentos no escritório, a recepcionista entrou apressada. Keila, tem um homem querendo falar com você. Disse que é urgente. Meu coração acelerou por um instante, não de medo, mas de lembrança. Qual o nome dele? Perguntei. Ele disse que se chama André Vasconcelos.
por um momento, o passado bateu à porta, literalmente. Respirei fundo, olhei para o espelho à minha frente e vi o reflexo de uma mulher serena, firme, dona de si. Diga que não posso atender, respondi, voltando aos papéis. E que ele procure o que perdeu em outro lugar. A funcionária assentiu e saiu. Eu não olhei pela janela, não procurei vê-lo indo embora. Não havia necessidade. Aquela era a despedida que eu não precisei dizer em voz alta. Naquela noite, fechei o café um pouco mais tarde. Fiquei sozinha, arrumando as cadeiras, ouvindo o som distante da cidade. As luzes refletiam nas vidraças, e, por um instante, vi meu próprio reflexo, não aquela que servia café, nem aquela humilhada, nem aquela que chorou até adormecer. Vi a mulher que sobreviveu a tudo. Peguei uma caneca, servi um café e sentei perto da janela. O aroma me trouxe paz. Lá fora, o mundo seguia, e dentro de mim também. Fechei os olhos e sussurrei, como uma prece. Ele disse que eu estava morta. Mal sabia que, naquele dia, eu realmente morri. Mas do que ele jamais imaginou, morri para dor, para dependência, para ilusão. E do que restou, nasceu alguém que ele nunca poderia enterrar. Sorri sozinha. A cidade parecia respirar comigo. E, naquele instante, compreendi, o amor que me destruiu foi o mesmo que me deu o impulso para renascer. O fim de uma história foi apenas o começo da minha liberdade. Levantei-me, apaguei as luzes e tranquei a porta do renascer. Do lado de fora, o vento tocou meu rosto como um lembrete suave, eu estava viva. Mais viva do que nunca. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!